Gostaria de falar um pouco das experiências que eu tive fora do ambiente de academia. Eu posso dizer que as minhas perguntas sempre foram verdadeiras. Talvez essas perguntas tenham nascido na infância, porque eu apanhei muito no colégio. Eu fui o tipo de aluno que tinha medo de ir para o colégio, porque todos os dias as pessoas batiam em mim, os colegas batiam em mim. E outro dia eu estava lendo sobre a biografia do Krishnamurti e vi que ele passava pelo mesmo problema, ele e o irmão dele. Todos os dias tomavam a surra. E essa questão da agressividade, da violência que acontecia na infância, fez de mim um adolescente muito agressivo. Quando eu cheguei na adolescência, eu estava muito agressivo. E eu fazia perguntas duras para mim mesmo. Como eu poderia lutar, vencer aqueles caras, aquelas pessoas que batiam em mim, aqueles inimigos que vieram da infância, do tempo do colégio? Como eu poderia contornar aquilo tudo? Eu não tinha um irmão mais velho, porque o mais velho era eu, então eu não tinha ninguém que me protegesse. Os meus amigos eram tão fracos quanto eu. Então, ter uma infância assim e parte de uma adolescência agressiva fez com que eu fizesse perguntas duras para mim mesmo. Então eu estive o tempo todo dentro das artes marciais fazendo a pergunta para mim mesmo. E a pergunta era: como me sair bem numa situação real? O que vai acontecer se alguém tentar me matar? O que ia acontecer se isso fosse uma situação real? E quando eu comecei a praticar com o mestre Jorge Jung, conhecido em Porto Alegre por Janjão, a gente realmente chamava de Janjão, ele me colocava em situações que reforçavam mais essas perguntas. Eu perguntava o tempo todo para mim mesmo: o que vai acontecer quando acontecer na rua uma coisa dessa que está acontecendo aqui? E se esse cara fica louco e tenta me matar? E se esse cara perde o controle? Eu ia com tudo isso na minha cabeça. Então, acho que essas perguntas fizeram com que eu rendesse muito numa arte marcial. Eu sempre tive na minha cabeça que eu não devia me entregar totalmente a ninguém. E uma das características que eu via no mestre Jorge Jung, que ele era um sujeito que ele não puxava a pessoa muito para ele. Ele conseguia deixar a tradição no lugar dela. Quando ele chamava a atenção dos alunos, era através das convicções dele, do que ele tinha aprendido na vida dele. Não era tentar moldar você a um modo de pensar. E a parte que ele mais valorizava era o combate, era a luta. Ele valorizava muito isso. Então eu estava no lugar certo. Eu estava no lugar certo para fazer as perguntas que eu estava fazendo. Mas o ápice disso tudo foi a situação no Gigantinho, quando eu fui campeão estadual de Kung Fu. Eu fui campeão, mas não me senti campeão. Eu fui vencedor, mas não me senti vencedor. Porque simplesmente eu apanhei 2 rounds completos. Ganhei do cara, do meu adversário, porque eu tinha uma certa gana. Como costumava dizer o Charles Bukowski. Eu tinha uma certa gana.
O Bukowski que faltava uma gana para ele, eu tinha essa gana demais. Então eu ganhei meio que na raça. Eu lembro que quando eu ganhei aquele troféu, peguei ele na mão, eu tive uma sensação de frustração. Porque eu não queria ser campeão de nada, não queria prêmio nenhum. Eu queria saber o que aconteceria se uma situação daquelas fosse na rua. Eu queria uma resposta para uma situação real. E eu tinha certeza que se não tivesse os intervalos naquelas que tem nas lutas, nas competições, eu estaria em maus lençóis. Então, eu achei que eu demorei muito tempo, que não se podia demorar tanto tempo assim para vencer um oponente. Então, ser campeão estadual para mim não significou nada. Eu queria algo mais. Eu estava procurando algo que na verdade eu não sabia o que eu estava procurando. Mas eu achava que eu tinha que modificar alguma coisa para minha caminhada valer a pena. Porque se você não faz alguma coisa, chega um ponto que não vale mais a pena. E eu acho que a minha caminhada nas artes marciais, a minha virada, o meu conhecimento, começou naquela luta. Que para muitos foi uma vitória, para mim foi uma tremenda frustração. Porque você ganhar um prêmio, um título, você ser condecorado, não prova nada. Porque se você não se satisfaz com aquilo que você está fazendo, você está perdendo tempo. Foi aí que eu comecei a trabalhar em cima das perguntas verdadeiras, das perguntas que eu fazia há muitos anos. E comecei a ver como o Kung Fu poderia me responder e como ele não podia. E cheguei à conclusão que a maioria das respostas só eu mesmo tinha. Que era uma questão de ir além da forma, de agir sem forma. Mas até chegar a isso, foram uns longos anos de sacrifício, de treino forçado, de experimentar técnicas que não davam certo, de estudo, de leitura, de observação. Foi como cheguei a isso. Acho que sem um experimento real, sem uma pergunta real, uma pergunta que esteja vindo da vida real, nada pode ser funcional. Você não consegue um comportamento transdisciplinar sem uma pergunta que tenha vindo do real, da vida real. A pergunta tem que ser real. Porque no momento que você faz uma pergunta de fora do estilo, você já está quebrando o estilo. Já está ultrapassando a disciplina. Você tem que aprender a fazer pergunta fora da disciplina. Apertar a disciplina, desafiar a disciplina. Quando você desafia a disciplina, você consegue ir além dela. Porque há um momento que você usa muita coisa da disciplina. Há um ajustamento. Mas há um momento que não é uma questão de ajustar as disciplinas, mas sim se livrar delas. E para você se livrar delas e agir sem nenhuma disciplina, sem nenhuma forma, sem forma, não além da forma, você tem que ter uma pergunta real. Você tem que ter uma gana pelo real, uma sede pelo real, uma sede pela verdade. E a verdade não está na mão de nenhuma disciplina, de nenhum mestre. A verdade é algo que está em movimento, algo vivo, que pulsa. Então a verdade tem que ser descoberta a todo momento, a todo instante. A verdade está sempre sendo descoberta. Por isso que não dá para buscar a verdade nas garras de uma forma, de uma disciplina, através da opinião de um sábio, de um especialista, de um guru, porque a verdade está sempre em modificação. E você tem que ser vivo.
tem que ser autêntico, intenso, para poder encontrar a verdade em suas modificações constantes. Deu para compreender?